Por quase uma década, o desaparecimento do voo MH370 assombrou a Aviacom como um de seus maiores mistérios. Nenhum pedido de socorro. Nenhum rastro claro. Apenas fragmentos e especulações. Governos buscaram. Especialistas teorizaram. Famílias esperaram. Mas a verdade permaneceu oculta. Agora, avanços tecnológicos podem mudar tudo. A inteligência artificial reexaminou imagens de satélite capturadas logo após o desaparecimento e arquivos esquecidos, que talvez tenham sido ignorados. E o que elas revelam pode reescrever a investigação sobre o destino do voo MH370. Imagine isso em um Boeing 777, uma das aeronaves mais seguras e modernas já construídas, desaparece simplesmente e no ar. Sem aviso, sem destroços visíveis, sem explicação. Parece impossível, certo? Pois foi exatamente isso que aconteceu em 8 de março de 2014, quando o voo MH370 da Malaysia Airlines decolou de Kuala Lumpur rumo a Pequim, levando 239 pessoas a bordo. Famílias inteiras, crianças, tripulação e nenhum deles jamais voltou. Menos de uma hora após a decolagem, o avião some dos radares. O que seria apenas mais um voo noturno se transforma em um dos maiores mistérios da aviação moderna. Nenhum sinal, nenhum contato, nada. E logo, o mundo inteiro se perguntava, como um avião desse porte poderia desaparecer em plena era dos satélites e do GPS? As buscas começaram no mar da China Meridional, mas os dias se passaram sem nenhum vestígio. Era como se o avião tivesse sido engolido pelo céu. Só que um detalhe mudaria tudo, e sinais automáticos detectados por satélites da empresa britânica em março mostraram que o MH370 continuou voando por horas, desviando sua rota e seguindo em direção ao remoto Oceano Índico, e foi aí que começou a maior e mais cara operação de busca da história da aviação. Navios, sonares de última geração, aviões de resgate e tudo mobilizado. Mas o oceano ia implacável. Anos se passaram. Bilhões foram gastos, e nada conclusivo foi encontrado. Até que, em 2015, um pedaço da asa, um flaperon, apareceu em uma praia da Ilha da Reunião. Fragmentos também surgiram em Moçambique, Tanzânia e África do Sul. Isso confirmava, o avião havia caído no Índico. Mas, como e por quê? Mistério total. Só que existe uma parte dessa história que quase ninguém conhece, e as fotos de satélite esquecidas. Logo após o desaparecimento, satélites da França, China e Malásia capturaram imagens de objetos grandes flutuando justamente no sul do Índico. Alguns com mais de 10 metros de comprimento, formatos retos, reflexos metálicos, objetos que poderiam muito bem ser destroços do avião. Manchetes da época chegaram a chamá-los de provavelmente artificiais. Mas, surpreendentemente, essas imagens foram descartadas como lixo oceânico. As buscas seguiram por outros caminhos, e os supostos destroços se perderam para sempre nas correntes marítimas. Famílias acusaram governos de esconder informações, e até hoje muitos acreditam que essas fotos poderiam ter mudado tudo. E aqui entra a virada da história, e anos depois, pesquisadores independentes resolveram revisitar essas imagens, agora com a ajuda da inteligência artificial. Lembre-se, em 2014, a inteligência artificial ainda engatinhava. Mas hoje, ela é capaz de analisar padrões invisíveis aos olhos humanos. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao processar novamente as fotos borradas, os algoritmos revelaram contornos impressionantes, painéis, fuselagem e até partes de asas. Fragmentos que não pareciam nada com lixo oceânico. E não para por aí. Com o apoio da computação quântica, foi possível simular as correntes marítimas com uma precisão inédita. Resultado? Tudo apontava para uma região ao norte da área original de buscas, um ponto tão remoto e profundo que talvez explique por que nunca encontraram o avião. Claro, alguns críticos dizem que a inteligência artificial pode alucinar padrões. Mas aqui está o detalhe curioso: em diferentes sistemas de inteligência artificial, desenvolvidos por grupos distintos, chegaram às mesmas conclusões. Coincidência? Difícil acreditar.
Para as famílias, essa descoberta foi agridoce. Por um lado, trouxe esperança e reforçou a ideia de que as pistas estavam ali desde o início. Por outro, gerou revolta. Se a tecnologia tivesse sido usada em 2014, talvez o mistério já tivesse sido resolvido. E essa é a grande lição do caso MH370, e a Aviacom, considerada o meio de transporte mais seguro do mundo, talvez tenha encontrado no uso da inteligência artificial um novo aliado tão importante quanto a caixa preta. A cada dia, fica mais claro que mistérios como esse não podem depender apenas de olhos humanos. A inteligência artificial pode ser a chave para garantir que nunca mais uma aeronave desapareça sem deixar respostas. E agora, a pergunta que não quer calar: será que os satélites já haviam mostrado a verdade lá atrás, e nós simplesmente não vimos? Ou será que, pela primeira vez, estamos realmente perto de decifrar o maior enigma da aviação moderna? Para as famílias, o impacto foi imediato e a especulação cedeu lugar à substância. Teorias sobre sequestros, ilhas ocultas ou operações militares deram espaço a uma explicação mais simples e trágica: o voo MH370 havia caído em um dos pontos mais remotos e hostis do Oceano Índico, pouco além da área das buscas originais. Essa mudança não apenas reduziu os boatos, ela reacendeu a esperança por respostas concretas. As famílias exigiram o retorno dos navios às novas coordenadas sugeridas pela inteligência artificial, confiando que tecnologias modernas poderiam ter sucesso onde as tentativas anteriores fracassaram. O apelo foi reforçado por especialistas em aviação, que destacaram como os modelos de deriva e o mapeamento por inteligência artificial poderiam finalmente indicar o local exato dos destroços. Talvez o efeito mais profundo tenha sido psicológico. As teorias da conspiração alimentaram falsas esperanças de sobrevivência. Já os resultados da inteligência artificial, por mais dolorosos, aproximaram as famílias de uma aceitação em a ciência não traz promessas impossíveis, mas oferece o que nenhuma teoria jamais poderia: pistas sólidas, baseadas em evidências. Hoje, o drama do voo MH370 mostra como a tecnologia pode reescrever narrativas. Onde antes havia lacunas de incerteza e anos de especulação, agora há dados que desmontam as ficções. O mistério pode estar mais próximo de uma resposta, mas a busca pela verdade ainda não terminou. Se você achou esta análise reveladora, curta o vídeo, compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se para mais investigações sobre os maiores enigmas não resolvidos do mundo. E não saia ainda. O próximo vídeo na sua tela vai te levar ainda mais fundo em mistérios inacreditáveis.